pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos considerar um pouco sobre noção de divisibilidade e critérios de divisibilidade. Vamos iniciar considerando aqui a página 103 do livro didático de vocês. Considere as duas divisões a seguir: 60 dividido por 5 e 61 dividido por 5. Quando dividimos 60 por 5, o resto é zero. Quando o resto de uma divisão é zero, dizemos que a divisão é exata. Então, 60 dividido por 5, resto zero, divisão exata. Podemos dizer então que 60 é divisível por 5. E 5 é divisor de 60. 60 é divisível por 5. 60 é um múltiplo de 5. Ser divisível é o mesmo que ser um múltiplo. 60 é divisível por 5. E 5 é um divisor de 60. Quando dividimos 61 por 5, o resultado dá 12 e resta 1. Neste caso, o resto é diferente de zero. E a divisão não é exata. Logo, 61 não é divisível por 5. 61 não é divisível por 5, não é múltiplo de 5. Ou seja, 5 não é divisor de 61. Assim, um número natural A é divisível por um número natural B quando a divisão de A por B é exata, ou seja, quando o resto é zero. Considere essa situação. Um professor de educação física convocou 80 alunos para uma demonstração de ginástica. Ele pretende distribuir esses alunos em grupos com a mesma quantidade de pessoas que tenham, no mínimo 6 e no máximo 10 alunos, sem que sobre aluno fora dos grupos. Quais são as maneiras possíveis de formar esses grupos? Então, ao fazermos a divisão de 80 por 6, vemos que não dá uma divisão exata. Tem resto 2. 80 por 7 também não dá uma divisão exata. Resto 3. 80 é divisível por 8. Resto 0. Divisão exata. Não é por 9. E 80 é divisível por 10. Resto 0. Divisão exata. Então, quantos grupos e com quantos alunos o professor poderá formar sem que sobre aluno fora dos grupos? Bem, como 80 é divisível por 8 e por 10, o professor poderá formar 10 grupos de 8 alunos, 10 grupos de 8 alunos, ou então poderá formar 8 grupos de 10 alunos. Como nós podemos encontrar o resto de uma divisão? Usando a calculadora. Por exemplo, ao efetuarmos a divisão 60 dividido por 5 e 61 dividido por 5, observamos que no caso da divisão exata, o quociente 12 aparece no visor. Já na outra divisão, aparece um número com vírgula próximo de 12. Então, como nós podemos fazer para descobrirmos o resto da divisão? Então, podemos fazer assim. Usando, então, uma calculadora. Então, se eu divido 60 dividido por 5, quociente 12, resto 0. O que podemos fazer aqui é o seguinte: podemos fazer assim. (60
menos aqui o quociente vezes o divisor, que é 12 vezes 5, resto 0. E se tivéssemos 61 dividido por 5, conforme já vimos, o divisor é 5, o quociente será 12 e o resto 1. Com a calculadora, como nós podemos obter, fazemos então 61 dividendo menos quociente vezes o divisor, menos esses dois aqui. Então obtemos aqui resto 1. Vamos então agora fazer uma atividade da página 105, a questão 1. Obtenha o resto das divisões. Então eu tenho aqui 42 dividido por 5. Quando dividimos 42 por 5, quociente 8 vezes 5, 40, para 42, 2. Então aqui o resto será 2. Quando fazemos 43 dividido por 5, nós temos então aqui 43 dividido por 5, vamos ter 8. 8 vezes 5, 40, para 43, resto 3. Quarenta e 4 dividido por 5, veja que nós podemos usar a seguinte linha de raciocínio. Com 42, resto 2. Aumentamos 1. Com 43, resto 3, já que aumentou 1, de 42 para 43. Então, de 43 para 44, resto 4. E se fizermos 45 dividido por 5, significa agora que vai ser resto 5? Nesse caso não. 45 dividido por 5, vamos ter aqui 9 vezes 5, 45, e o resto será 0. Agora, observe, se fizermos 46 dividido por 5. Quando fazemos essa operação, aqui vai dar 9, resto 1. Então, nesse caso, resto 1. Quais são os possíveis restos da divisão por 5? Pode ser 0, quando a divisão é exata, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Então, se eu estou dividindo por 5, o resto vai até 4.
não vai ser resto 5. Se eu estivesse dividindo um número por 14, por exemplo, quais são os possíveis restos? Então vai de 0 até 13. Esses são os possíveis restos na divisão por 14. 0, 1, 2, 3, 4 até 13. Então, se eu estiver dividindo por 20, os restos podem ser de 0 até 19 e assim por diante. Então, na divisão por 5, os restos podem ser de 0 até 4. O próximo item. Copie o quadro seguinte, complete usando uma calculadora. Então, vamos usar aqui uma calculadora. O dividendo, 518. O divisor, 16. Qual o quociente? 32. Fácil, né? Mas e qual é o resto? Aqui eu tenho 0,375. Como é que eu descubro qual é o resto? Então eu posso fazer assim. O dividendo, 518, menos o divisor vezes o quociente, ou quociente vezes o divisor. Resto 6. Outra forma de fazer seria pegarmos 0,375, tiramos daqui o 32, a parte inteira. Podemos fazer 0,375 vezes o divisor, que é 16. O resultado será 6. Será o resto da divisão. O próximo item, 259, dividido por 8. Igual também a 32. Para descobrirmos o resto, então fazemos 259 menos 8 vezes 32. Resto 3. E agora, mil e 36 dividido por 32. De novo, quociente 32. E o resto? Fazemos 1036 menos 32 vezes 32. Resto 12. Prosseguindo aqui, essa questão número 3 também pede o uso da calculadora. Usando uma calculadora, calcule o resto da divisão de 56.373 por 236. Então nós podemos fazer assim. Podemos fazer assim.
206.373 dividido por 236. Resultado 238. Então fazemos 56.373 menos 238 vezes 236. Resultado, o resto então será 205. O resto será 205. Prosseguindo, o próximo item, questão 4. Entre as afirmações seguintes, quantas são verdadeiras? Então vamos analisar cada uma dessas afirmações. Todos os números naturais diferentes de zero são divisíveis por 1? Então, sim. Todos os números naturais são divisíveis por 1. Inclusive, o próprio zero é divisível por 1. Qualquer número natural diferente de zero é sempre divisível por 1 e por ele mesmo? Resposta: sim. 55 é divisível por 1? Sim. Por 5? Sim. E por 11? Sim. E por ele mesmo? Quer dizer, pelo próprio 55? Resposta: sim. Então, quantas dessas afirmações são verdadeiras? Então, as 3 afirmações. Prosseguindo, pessoal, vamos retomar agora o livro na página 106, onde veremos critérios de divisibilidade. Sem usar a calculadora, como poderíamos saber se 69.534 é divisível por 3? Ou se 10.000, ou se 106.518 é divisível por 4? Bem, existem alguns critérios que nós podemos usar para saber se um número é divisível por 2, ou por 3, ou 4. E vamos analisar então alguns critérios que podem nos ajudar nesse sentido. O mais fácil de todos, ou talvez um dos mais fáceis, é sabermos se um número é divisível por 2. Quando é que um número é divisível por 2? Um número será divisível por 2 se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isto é, quando for um número par, ele será divisível por 2. Todo número par é divisível por 2. Então, se o último número for 0, 2, 4, 6, 8, ele será divisível por 2. O que dizer da divisibilidade por 3? Quando é que um número é divisível por 3? É simples. Eu tenho aqui, por exemplo, 62.124. Então eu devo somar os algarismos desse número. 6 mais 2 mais 1 mais 2 mais 4. Ao somar deu o número 15. Quando eu divido 15 por 3, dá 5 e o resto é 0. A divisão é exata. Então, isso significa que o número 62.124 é divisível por 3. Assim, um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for também um número divisível por 3. E que dizer da divisibilidade por 6? Bem, em termos simples, um número é divisível por 6
quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, um número é divisível por 6 quando é um número par que é divisível por 3. Por exemplo, o número 3.624. Ele é um número divisível por 2, porque é par. Ao somarmos os algarismos desse número, 3 mais 6 mais 2 mais 4 dá 15. 15 é divisível por 3. Como ele é divisível por 3 e por 6, ele será, e como ele é divisível por 2 e por 3, ele será também divisível por 6. O que dizer da divisibilidade por 4? Bem, um número natural será divisível por 4 se ele terminar em 00, ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, nesse caso aqui, 100 é terminado em 00, os dois últimos algarismos da direita, 1300, 00, então é divisível por 4. Aqui 128, os dois últimos algarismos, 28, é divisível por 4, dá 7. 36 é divisível por 4, dá 9. 32 é divisível por 8. Então, esses números aqui, cujos últimos dois algarismos da direita formam um número divisível por 4, eles são divisíveis por 4 também. A divisibilidade por 8 ocorre quando ele terminar em 000, ou quando o número formado por seus três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, nesse caso aqui, 1000, 3 zeros, é divisível por 8. 13.000, 115.000, 3 zeros. No caso de 264, 264 é um número divisível por 8, dá 33, resta 0. Os últimos três algarismos, que são os próprios três algarismos, é divisível por 8. 3.112, o que deve ser a nossa preocupação aqui? Analisar se 112 é divisível por 8. Se fizermos 112, dividido por 8, 11 por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8 para 11, 3. Aqui baixamos o 2. 32 por 8, 4. Vezes 8, 32, resta 0. Então, esse número aqui, 3.112, é divisível por 8. E mesmo que aqui houvesse outros algarismos, por exemplo, 200 e... se eu botasse aqui, ficava 2 e 1, ficaria 213.112. Continuaria o número divisível por 8. Mesmo que eu acrescentasse aqui outro número aqui, 1.213.112, continua o número divisível por 8. Aqui, 4.136, será um número divisível por 8? Então, se pegarmos 136 e dividirmos por 8, veremos que dará uma divisão exata. Aqui dá 1, 8 para 13, 5, 56 dividido por 8 dá 7 e resta 0. Como esse número terminado em 136 e 136 é divisível por 8, então esse número será divisível por 8. Prosseguindo aqui, a divisibilidade por 9 é semelhante à divisibilidade por 3. O número natural será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Nesse caso, 28.314. Somamos 2 mais 8 mais 3 mais 1 mais 4, dá 18. Como 18 é divisível por 9, então esse número aqui será divisível por 9.
A divisibilidade por 5 também é muito fácil. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Então, 42.020 é terminado em 0, é divisível por 5. 6.045 é terminado em 5, é divisível por 5. Já 21.237 é terminado em 7, então não é divisível por 5. O número será divisível por 10 quando terminar em 0, será divisível por 100 quando terminar em 2 zeros, e por 1000 quando terminar em 3 zeros. Vamos então agora considerar algumas questões da página 111. A questão: existem 6 números de 3 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 2, 5 e 9 sem repeti-los. Escreva esses números. Então, nós podemos começar assim: 2, 5 e 9. Depois, 2, começando com 2, invertemos: 9 e 5. Depois, começamos com 5, 5, 9, 2. Depois, 5, 2, invertemos aqui, 2 e terminamos com 9. Depois começamos com 9, 9, 2 e 5. E depois 9 invertemos, 5 e 2. Quais deles são divisíveis por 2? Os pares, que são 590 e 2 e 952. Quais deles são divisíveis por 3? Então, quando somamos aqui 2 mais 5 mais 9, obtemos aqui o que? 2 mais 5, 7, 7 mais 9, 16. 16 não é divisível por 3. Então, nenhum desses números aqui, cuja soma dos algarismos sempre vai dar 16, é divisível por 3. Portanto, quais deles são divisíveis por 3? Nenhum deles. Próximo item. O diâmetro da Terra é 12.756 km. 12.756 é divisível por 2? Sim, é um número par. Somando aqui os algarismos desse número, 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. 10 com 5, 15. 5 com 6, 21. 21 é um número divisível por 3. Dá 7 e resta 0. Então esse número será divisível por 3. Então é divisível por 3? Sim. Por 4. Então, nesse número, 12.756, para analisar se é divisível por 4, pegamos os dois últimos algarismos, 56. Será que eles são divisíveis por 4? Fazemos então 56 dividido por 4. 5 por 4 dá 1, resto 1. E 16 dividido por 4 dá 4, resto 0. Então sim, é divisível
por 4. Será um número divisível por 5? Não, porque ele não termina nem em 0 e nem em 5. Será divisível por 6? Como ele é por 2 e por 3, então sim. É divisível por 8? Então precisamos analisar se os últimos 3 algarismos, 756, é um número divisível por 8. 75 dividido por 8 aqui dá 9. Vezes 8, 72. Para 75, 3. 36 é divisível por 8. Dividido por 8, aqui vai dar 4 vezes 8, 32, para 36, 4. Não deu o resto 0, portanto, não. Esse número será divisível por 9. Somando aqui temos 1 mais 2, 3, 3 mais 7, 10, 10 mais 5, 15 mais 6, 21. 21 é divisível por 9, dá 2, 2 vezes 9, 18, para 21, 3. Então não é divisível por 9. Não é divisível por 9. É divisível por 10? Não, porque não termina em 0. Não é divisível por 100, porque não termina em 2 zeros. E não é divisível por 1000, porque não termina em 3 zeros. Próximo item. Questão 3. Observe este número. Agora responda. Se você colocar 0 no lugar de n, o número será divisível por 9? Colocando 0 no lugar de n, vamos ter assim, 5. Temos então, no lugar de n, se colocarmos 0, ficará assim, 5.001. Somando os algarismos absolutos, vamos ter, os algarismos desse número, vamos ter 6. 5 mais 1, 6. 6 não é divisível por 9. Então, resposta, não. O item B. Qual é o menor algarismo que você deve colocar no lugar de n para que esse número fique divisível por 9? O menor. Então aqui eu tenho 5, 0, 1. Que número eu devo colocar aqui? 5 mais 1, 6. Eu já tenho 6. Então eu devo colocar aqui 3 no lugar de n. Por que colocar 3? Porque agora aqui, somando aqui, eu vou ter 9. Isso fará desse número, somando os algarismos desse número, 5.301. Eu vou ter o número 9. 9 é divisível por 9, que dá 1, resto 0. Então o menor número que podemos colocar aqui será o número 3. O próximo item. Observe o número a seguir. 403.020 e um certo número. 403.000 e 20. E aqui nós vamos colocar aqui um outro número no lugar de n. Colocando 0 no lugar de n, o número será divisível por 3, se eu colocar aqui um 0. Então, para ser divisível por 3, somamos 4 mais 3, 7, mais 2, 9. 9 é divisível por 3, então será divisível por 3. Será divisível por 4? Aqui eu tenho agora 20.
20 é divisível por 4. Pegando os últimos dois algarismos, eu formo 20. E 20 é divisível por 4. Portanto, colocando 0 aqui, sim, será divisível por 4. Será divisível por 5? Sim. Todo número terminado em 0 é divisível por 5. Será divisível por 8? Eu pego os últimos 3 algarismos para saber se é divisível por 8. 0, 20, que na verdade é 20. E 20 não é divisível por 8. Portanto, aqui será não. Será divisível por 9? Sim. 4 mais 3, 7 mais 2, 9. E 9 é divisível por 9. Então, sim. Será divisível por 10? Sim. Porque fica um número terminado em 0. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Portanto, sim. Agora, o item B. Qual é o menor algarismo que deve substituir n para que o número seja divisível por 8? Então, aqui, se colocou 0, dá 20. E 20 não é divisível por 8. Vimos que aqui daria 2 e resto 4. Então, eu devo acrescentar aqui ao 20 um número de forma que ele seja divisível por 4. O próximo número, depois de 20, dividido por 4, se eu fizer aqui com 2 não deu certo, 3 vezes 8, 24. Então, eu devo colocar aqui 4. No lugar do 0 aqui eu devo colocar 4. E aí ele se torna um número divisível por 8. Portanto, o número colocado aqui é 4. Espero, pessoal, que tenham gostado dessa aula sobre divisibilidade e critérios de divisibilidade. Continuem praticando, exercitando e até a próxima aula. Bons estudos para todos.